Bom dia, mais um programa Questão de Direito, o seu programa puro conhecimento para te ajudar, para ter sucesso nessa profissão, ok? Não vai perder toda quarta-feira das 10 às 10h30. Próximo programa espetacular, hein? O pessoal já está fazendo muita pergunta aí para a direção, pro meu e-mail pessoal, a respeito de honorários. Como receber os honorários, seus honorários, seu sustento, caráter alimentar. Então não vai perder o próximo programa, próxima quarta-feira das 10 às 10h30. Honorários, vamos falar tudo sobre honorários. Como cobrar esses honorários, como receber esses honorários. Como fazer a coisa certa para não deixar de receber os honorários de corretagem. Então não vai perder, tá? Não vai perder, eu não perderia. Você vai perder? Eu não perderia, tá? Programa de hoje também especial, tema importante, inclusive um tema que deu muita audiência nos programas anteriores. Estamos repetindo alguns temas com foco nas perguntas que não foram respondidas. Hoje a pergunta, o grande tema de hoje é ações de despejo. É importante ter conhecimento a respeito desse assunto, porque é o seu dia a dia. Seu dia a dia é locação, seu dia a dia é compra e venda, seu dia a dia é permuta e tem que entender, tem que ter conhecimento para ter sucesso na profissão. Vamos lá, vamos dar continuidade então ao programa Ações de Despejo. Olha que interessante, que tema importante. Vamos explicar como funciona isso, tudo tintim por tintim. Então vamos lá, vamos aproveitar o nosso tema de hoje. Bom, professor, ação de despejo. O que é ação de despejo? Ação de despejo é a medida judicial, a única medida judicial que coloca fim ao contrato. O contrato do que, professor? Contrato de locação. Quando a gente fala de locação, é importante a gente falar que nós temos a Lei 8.245, essa lei que trata da lei do inquilinato. Essa lei foi alterada pela Lei 12.112. Na verdade, a lei alterou pouca coisa, questão de fiança. O fiador hoje pode levantar a mão e falar assim, eu quero sair do contrato. Hoje ele pode fazer isso. Mas ele tem que fazer o quê? Notificar as partes. Quais são as partes, professor? Locador, na verdade o locador, o locatário, ou seja, proprietário, inquilino, ele notifica as partes e aí ele pode sair desse contrato de locação. Ah, então vai ficar sem garantia esse contrato de locação? Não, não é que vai ficar sem garantia. Nessa situação, esse locatário terá que apresentar um novo fiador, uma nova garantia. Senão o contrato realmente fica sem garantia, e essa não é a intenção. Mas com a nova lei, a lei que veio alterar, que não é a nova lei, A mídia faz uma confusão muito grande. Ah, nova lei, seus problemas acabaram, a organização Tabajara, a nova lei do inquilinato, resolveu tudo. Não é isso não. Na verdade, a antiga lei, a 8.245, continua lá bonitinha, tá lá, pra gente utilizar. Só que veio uma lei para alterar pouca coisa. Uma das coisas é o fiador, a questão do fiador. Antigamente não, hoje sim. Hoje ele levanta a mão e fala, não quero mais ser fiador, quero levantar minha mão, quero sair desse contrato. Só que como que ele faz para sair desse contrato? Notifica o locador, notifica o locatário da sua vontade de sair do contrato, e aí notificando ele ainda fica preso ao contrato, vinculado ao contrato, 120 dias. Isso mesmo, 120 dias. Depois de 120 dias, aí ele saiu do contrato. Nossa, professor, então que frio é ser fiador? Por isso o fiador realmente, para você ser fiador, tem que confiar muito nesse inquilino, tem que ter uma relação ali de proximidade muito grande, porque é uma grande responsabilidade. Pode sair do contrato? Pode, mas ainda ficar preso 120 dias. Salvo exceção, se esse inquilino, se esse locatário é um sujeito de boas influências, e aí o que ele faz? Ele consegue em 60 dias, em 30 dias, 20 dias, um novo fiador. Aí sim, quando você coloca uma nova garantia nesse contrato de locação, esse fiador deixa de ser responsável. Professor, qual que é a responsabilidade do fiador e a responsabilidade civil dos locatários? Então vamos separar isso. Locatário quem é? É parte no contrato de locação. Ou seja, é quem fez a locação, é quem está alugando. Esse locatário, ele tem a responsabilidade solidária. Ou seja, ele responde do mesmo jeito, da mesma forma com os outros locatários. Do mesmo jeitinho. O mesmo peso para um locatário para o outro. Ah, professor, tem 10 locatários no contrato de locação. Eles respondem de forma igual? Isso mesmo, responsabilidade solidária, ou seja, igual. Eu como locatário, não vou responder mais que você, nem você mais que eu. Então a gente responde igual, tá? Tanto é que você pode pagar tudo, e depois eu entro com ação de reingresso contra você, ou eu posso pagar tudo. Ou ainda, o locador pode cobrar só você. Ah, mas ele também faz parte do contrato de locação, eu sei disso, mas o locador, por algum motivo, decidiu cobrar você, só você. E aí eu vou ter que usar uma intervenção de terceiros, falar assim, vem responder também, vem para cá, vem responder também que o problema também é seu. Mas aí uma outra medida judicial. E isso é importante esclarecer porque é responsabilidade solidária. Locatário tem responsabilidade solidária. Fiador, qual que é a responsabilidade do fiador, professor? Subsidiária.
Primeiro eu cobro o locatário, depois eu cobro o fiador. Primeiro o locatário, depois o fiador. Responsabilidade subsidiária. Primeiro um, depois o outro. Então, essa nova lei, essa lei que veio alterar pouca coisa da Lei 8.245, veio tratar mais disso. A questão do fiador, a questão do divórcio, né? Hoje com o divórcio direto, com a emenda constitucional 66, o sujeito pode se divorciar de forma rápida e aí continua em vigência esse contrato de locação. Não vem a ser rescindido esse contrato, por quê? Porque continua em vigência, só que um tem que sair do contrato, do polo desse contrato, né? Deixa de ser parte, mas o outro continua. Então, essa lei veio alterar pouca coisa. Então, locação, um negócio muito complexo, porque nós temos a locação regulamentada pelo Código Civil, ou seja, bens móveis, Código Civil. Temos ainda a locação, também regulamentada pelo Código Civil, que é a vaga de garagem. Vaga de garagem, locação, também é o Código Civil. Além do Código Civil, nós temos o Estatuto da Terra, que vem regulamentar de locação de imóveis rurais e rústicos. Rurais e rústicos. Então é lá no Estatuto da Terra que eu vou olhar. A Lei 8.245, já foi falado, vou falar novamente, você tem que entender isso, tem que estar na ponta da língua. Ela vem tratar de 3 possibilidades dentro da locação. Lei 8.245. Ela vem tratar dos imóveis residenciais, não residenciais, ou seja, os comerciais, né, e por temporada. Vou repetir então, são 3. A Lei 8.245 vem tratar de 3 possibilidades de locação. Imóveis residenciais, não residenciais e por temporada. Os não residenciais, ou seja, os comerciais. Então, a Lei de Locação, a Lei do Inquilinato, vem tratar desses imóveis apenas. Porque nós temos o Estatuto da Terra para tratar de imóveis rústicos e rurais. Temos o Código Civil para tratar de locação de bens móveis, ou seja, cadeira, mesa, notebook, seja o que for, bens móveis. Não tem vínculo com o solo, não é imóveis. Além de alguns bens imóveis também, como a vaga de garagem, hotéis, a parte hotéis, motéis, né? Tudo que é uma locação. E aí o Código Civil trata como prestação de serviço aí, tá? Olha que interessante, olha como o mundo da locação é complexo. Falamos também que é importante na locação fazer os atos iniciais, ou seja, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, né? O contrato chegou ao final, vou entregar a chave, mas aí você, corretor, você imobiliária, tem que fazer um auto de vistoria final. Além disso, falou em locação, como também no compra e venda, tem que falar de certidões, não vai esquecer, certidão é a sua salvação, é um dossiê que você pode até entregar para o cliente, locador, locatário, mas é um dossiê que você tem que guardar com você também. Ah, professor, é difícil guardar muito papel, hoje não tem desculpa, dá para escanear, escaneia, deixa lá no arquivo, pasta de cliente, tem que ter, vai te proteger amanhã. Se esse inquilino deixa de pagar aluguel, você consegue com essas provas, essas certidões que a gente já falou, quais, né? Você consegue provar que ele era um bom pagador. Se ele se transformou num mau pagador, você não tem culpa, não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que você fez a ligação entre locador e locatário, você provou que ambos, né, eram bons pagadores. Como que eu provo isso? Serasa, SPC, certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão também de protesto, certidões. Certidão tem que ser negativa, nunca positiva. Negativa porque não tem nada no nome dessa pessoa. Porque positiva é quando tem. Então não é interessante. Ah, professor, se sair uma certidão positiva, então faço a locação, então? Normalmente não. Mas existe a certidão positiva, onde é uma questão simples, o sujeito vai lá e regulariza, uma cobrança indevida que ele nem sabe o que é, então precisa ser analisado cada caso um caso. Mas é importante você conhecer esse locatário e esse locador. Nós temos a certidão de propriedade, que é a certidão de matrícula, para ver se esse locador realmente é proprietário do imóvel. Temos também a certidão negativa da prefeitura, para ver se tem débitos, porque a obrigação, quando a gente fala de obrigação de conta de consumo, é propter rem, ou seja, né, uma compra e venda, ela fica presa ao imóvel. Então, certidão é tudo no mundo dos negócios imobiliários, não vai esquecer de tirar certidão. Voltando aqui, vem comigo aqui, vamos lá. Ação de despejo, professor. Então, quando que eu faço uma ação de despejo? É uma medida judicial para desocupar o imóvel. Desocupar o imóvel. Quando eu tenho um contrato de locação. Quando eu tenho um contrato de locação. Porque se eu não tenho um contrato de locação, essa medida judicial para recuperar, desocupar o imóvel, jamais será ação de despejo. Ação de despejo, só penso nela quando realmente o motivo é vinculado a um contrato de locação. Ah, professor, então se eu emprestei o imóvel, então eu posso entrar com uma ação de despejo? Qual foi a palavrinha? Emprestou. Você não pode entrar com uma ação de despejo. Porque quando você empresta algo,
você não está cobrando, tem que emprestar a título gratuito. O nome do contrato não é locação, mas é um contrato de comodato. Ou seja, é um empréstimo gratuito. Você emprestou de forma gratuita. Comodato é empréstimo gratuito. Ah, professor, mas eu emprestei o apartamento que eu não usava para o meu cunhado. E eu pedi para ele a casa de Itanhaém emprestada. Enquanto ele morasse no apartamento meu, eu ficava com a casa de Itanhaém dele para usar os finais de semana. Não é comodato. A partir do momento que você tem uma vantagem, não é comodato. Comodato é um empréstimo a título gratuito. Não pode ter pecúnia, dinheiro, cascalho, não pode envolver dinheiro ou vantagem. Então, comodato, se é um contrato de comodato verbal, né? Você fez ele verbal ou por escrito, o nome da ação adequada, da ação correta, é ação de reintegração de posse, não é ação de despejo. A ação de despejo, ela serve para fazer o quê? Rescindir um contrato de locação. Apenas contrato de locação. É a única medida? Sim, é a única medida. Quando eu falo de locação, e aí a locação toma muito cuidado, porque o leigo lá fora fala assim, ação de despejo só cabe por falta de pagamento. Não. Ação de despejo é o gênero de várias espécies de ações de despejo. Nós temos a principal ação de despejo por falta de pagamento, mas nós temos também ações de despejo em virtude de descumprimento contratual. Ou seja, está lá no contrato de locação que não pode bater prego na parede. O sujeito vai e bate um prego na parede. Está lá no contrato que não pode fazer uma reforma sem autorização. O sujeito vai e faz uma reforma. Cuidado com essa reforma. Se for uma reforma em virtude de uma necessidade, né? A urgência também, aí nesse caso é uma exceção à regra. Mas de regra, se você descumprir algo que está no contrato, caberá uma ação de despejo também. Vamos ficar atento também em relação ao prazo da ação de despejo, né? Quando a gente fala de ação de despejo, tem muita gente que faz uma confusão. Só posso entrar com uma ação de despejo quando realmente uns 30 dias após o débito, né? 30, 60, 90 dias. Não, isso não existe. Na verdade, você pode ingressar com uma ação de despejo no dia seguinte. Se o vencimento é dia 10, não foi pago o aluguel dia 10, dia 11 você já pode entrar com uma ação de despejo. Já deve entrar com uma ação de despejo. Então não precisa ficar vinculado a um prazo. 15 dias, 10 dias, um mês, não existe isso. Então, a ação de despejo, no dia seguinte você já pode propor. Nós temos que observar também que a ação de despejo é a única medida judicial que coloca fim ao contrato. Rescinde o contrato de locação. Mas quando eu falo de um contrato de locação, ou eu tenho esse contrato com garantia ou sem garantia. Com garantia, nós temos outras espécies que foram criadas, mas vamos falar das três principais, tá? Vamos falar de três garantias. Fiador, primeiro, de um contrato de locação. Caução, segunda. Nós temos a terceira, que é o seguro, ou seja, o seguro fiança, aquele que você paga para o Banco Itaú, para o Porto Seguro, Bradesco, agora as instituições financeiras, a maioria estão fazendo esse tipo de garantia, né? Mas o que é importante aqui? Caução não tem nada a ver com fiador. Fiador é garantia pessoal. Fiador é aquele sujeito que entra no contrato e fala assim, se ele não pagar, eu pago. Inclusive com os bens pessoais, hein? Bens pessoais, dinheiro na conta. Fiador é uma grande responsabilidade. Não vamos confundir fiador com caução. O leigo, muita gente aí fora, confunde isso, hein? Eu sou fiador, eu tenho que apresentar uma casa lá no meio do contrato, mencionar a matrícula. Não. Na verdade, se você é o fiador, você já está assumindo a responsabilidade pelo seu CPF. Ou seja, você está falando assim, se ele não pagar, eu pago. Então é outra questão. Caução pode ser dinheiro, pode ser bem móvel ou imóvel. Caução, dar algo em garantia. Normalmente, se é em dinheiro, 3 meses de garantia, depósito antecipado, né? Então, fiador é totalmente diferente da caução. A gente percebe por aí muito contrato de locação mal feito. Por quê? Você lê o contrato da garantia. Você vai ler, você não entende se é fiador ou é caução. Por quê? Está falando de fiança, está falando de fiador, mas coloca um imóvel, matrícula tal, número de contribuinte, dado como garantia. Ou seja, esse contrato corre o risco de ser nulo. Por quê? Foi mal feito. Garantia contratual ou é fiador, ou é seguro, ou é caução. Se eu dou algo, né, como garantia, não é fiador, é caução. O que a gente confunde muito é que o fiador tem que ter propriedade. Sim, se ele é fiador, normalmente você exige uma propriedade desse sujeito, no nome dele. Mas não você não tem que apresentar isso no contrato de locação, porque não fica vinculado à propriedade, quando esse contrato, a garantia é fiança, mas fica vinculado ao fiador. Inclusive, existem bens impenhoráveis. E para o fiador, mesmo sendo bem de família, ou seja, o único bem, existe uma exceção. Se ele é fiador e é o único bem dele, não vou perder porque é bem de família. Perde sim. A jurisprudência nesse sentido
ela faz o sujeito, o fiador, perder o bem. A justiça entende que tem que perder o bem, porque ele é fiador. Então é uma exceção a essa regra da impenhorabilidade dos bens. Cuidado com isso também. Voltando aqui para a ação de despejo. A ação de despejo é a única medida judicial que coloca fim ao contrato, rescinde o contrato. Deixa eu te falar uma coisa importante aqui em relação à ação de despejo. Quando eu falo de ação de despejo, parece que é comum, são várias ações de despejo. Não, o Brasil, pelo número que temos de contrato de locação, pelo número que temos de inquilinos, né, que usam imóveis por locação, o Brasil realmente, o número de ações de despejo é mínimo. São poucas ações. E aí vem os meus parabéns, por quê? Porque é sinal que o corretor, a imobiliária, vem fazendo realmente um serviço bem feito, quem faz a administração de bens. Como, professor? Vem checando as informações, vem tirando certidões, vem solicitando certidões em nome do sujeito, SPC, Serasa, distribuição civil, criminal, protesto, porque o sujeito realmente que está fazendo a locação hoje, dificilmente ele vai deixar de pagar. Ou seja, dificilmente vai ter uma ação de despejo. Então, temos poucas ações de despejo em relação ao número de locações que temos no Brasil. É uma boa notícia para você, corretor, que pense em fazer administração imobiliária, porque realmente, se você fizer tudo direitinho, dificilmente você vai ter dor de cabeça, tá? Olha que interessante, olha que bacana. Vamos lá, vamos passar para frente o nosso tema aqui. Em relação à competência da ação de despejo, é um procedimento especial, e essa ação de despejo, ela vai correr sempre no fórum, né, do domicílio, ou seja, o imóvel é no Ipiranga, então ação de despejo no fórum do Ipiranga. O imóvel é no Jabaquara, ação de despejo no fórum do Jabaquara. Então, por competência da situação do imóvel, tá bom? Não vai esquecer. E o fórum de eleição? É uma exceção a essa regra. Fórum de eleição é aquele que no contrato, eu e você, por comum acordo, nós colocamos que em caso de litígio será eleito tal fórum, que é a mesma coisa. Então, é exceção a essa regra, tá? Para a competência da situação do imóvel, ok? Outra coisa, valor da causa. Qual que é o valor da causa que eu vou colocar nessa ação de despejo? Normalmente, os 12 meses de aluguéis. Professor, é R$1.000 o aluguel, então essa ação vai ser R$12.000 o valor da ação. Mas professor, o que importa para mim o valor da causa? O valor da causa dentro do processo, dentro de uma inicial, é obrigatório. Quando eu não coloco o valor da causa, esse processo está mal feito. Ou seja, falta um dos requisitos do artigo 282 do CPC. E aí o juiz que vai fazer? Vai julgar sem resolução do mérito, ou seja, achou um vício, uma preliminar processual e vai arquivar esse processo ou extinguir sem julgamento do mérito, tá? Ou pedir para emendar também. Então tem que ser o valor da causa 12 meses. E o que influencia na minha vida, professor? Influencia muito, porque o valor da causa eu tenho que pagar custas processuais em cima desse valor. Em São Paulo e outros estados, aqui em São Paulo, 1% do valor da ação, a chamada taxa judiciária. Então se o valor da causa é R$1.000, na verdade R$12.000, porque o aluguel é 1.000, eu vou pagar 1% no valor de 12.000. Professor, de todas as ações eu vou ter que pagar custas? Sim, em São Paulo 3. Você vai ter que citar, citação, primeiro ato de comunicar o réu, então você tem que citar, ou através de oficial de justiça, ou via correio postal. Edital é uma citação fictícia, é uma forma de citação, mas deixa ela guardadinha ali, normalmente via postal, via correio, oficial de justiça. E além de pagar a citação, tem que pagar a taxa judiciária e também a procuração. São 3 custas processuais. Todo processo tem que pagar custos processuais, professor? Não. Se você pedir justiça gratuita e a justiça conceder essa justiça gratuita, você não paga nada, mas tem que provar. Normalmente a justiça pede as 3 últimas declarações de imposto de renda, carteira de trabalho, e aí muita gente pede, mas tem a justiça indeferida e acaba recolhendo as taxas judiciárias. Processar, você está utilizando a tutela jurisdicional do Estado, e quando você utiliza a máquina estatal, você paga por isso, você paga por essa prestação de serviço, além de pagar os honorários advocatícios, né? Então, você paga por isso também. Vamos lá, chegou o grande momento, vamos para a questão X então, roda! Chegou o grande momento aqui, né? Questão X, é o nosso top 5 aqui. Vamos lá, qual que é a pergunta aqui? Posso ajuizar uma ação de despejo por outro motivo além da falta de pagamento? Você já está craque nisso, você que assistiu o programa já sabe que a ação de despejo não é só por falta de pagamento, mas também muitas vezes é por descumprimento contratual. Ou seja, o sujeito construiu no meio da sala um quarto, o sujeito pintou a parede sem autorização, o sujeito fez um buraco na sala, o sujeito fez uma piscina no quintal. Se descumpriu o contrato, cabe ação de despejo. Então não é só por falta de pagamento. Inclusive é por falta de pagamento, que quem não é do ramo, né, é mais fácil de enxergar, ação de despejo por falta de pagamento,
é a menos utilizada em relação ao número de locações que nós temos no Brasil. Olha que interessante, olha que informação importante para você ficar mais calmo aí. É só praticar os atos iniciais com muito carinho. Tem vários programas gravados aí, se você digitar aí você vai achar. Digita lá no Google, né, no YouTube, na TV Cresce, digita lá questão de direito atos iniciais, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Não vai perder. Primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, né, que vem acompanhando o nosso programa. Obrigado pela audiência, graças a Deus a gente vem conseguindo uma audiência muito boa. Agradeço a direção do programa também, que vem fazendo um trabalho aí com muita qualidade. Então não vai perder o programa. Toda quarta-feira convide o seu amigo para assistir o programa, é meia hora, não tem desculpa. Ah, professor, mas eu perdi os programas anteriores, fica difícil de acompanhar e entender. Não fica não, porque o tema é bem didático, o intuito desse programa é educacional. Outra coisa, se perdeu, vai lá no YouTube, você vai achar com facilidade. Do jeito que você digitar lá, você vai achar. Professor José Assante, advogado José Assante, questão de direito, todo jeito você vai achar, não tem desculpa para não assistir, tá? Na TV Cresce tá fácil, você entra no site da TV Cresce, você vai achar com facilidade lá. Não vai perder, né? Realmente o Cresce, o trabalho do presidente Viana, quero agradecer ele também, é fantástico em relação a isso. Por quê? Porque o Cresce tem a função de fiscalizar o corretor, a profissão, a credibilidade da profissão, mas vem fazendo um grande trabalho educacional. Então se você tá perdendo, tá bobeando, não vai perder, tá bom? Bom, vamos lá para a pergunta então? Nós temos aqui o Martim. Um abraço, Martim, para você aqui. Quando tem mais de um locatário, um deles pode sair do contrato? Essa é a pergunta no nosso querido, ilustre Martim. Martim, ótima, gostei da pergunta, uma excelente pergunta. Contrato. Qual que é a responsabilidade, então, do locatário? Subsidiária ou solidária? Solidária. Então, se você falar, é importante colocar um monte de gente como locatário, sim. Quanto mais pessoas você colocar num contrato como locatário, ou os locatários, ou seja, mais pessoas você tem para cobrar na justiça. Mais CPF, bloqueio online, penhora, bens, né? Então, quanto mais locatário num contrato, melhor. Só que esse locatário tem que ter o nome limpo, tem que ter as certidões negativas, tem que montar um conjunto de certidão para cada locatário. Se esse locatário fala, estou saindo do contrato, pode sair sim. Pode sair do contrato, isso tem que ser avisado ao locador, e se o locador, nesse caso, não se manifestar negativamente em relação a isso, o contrato pode continuar em vigência sim. Então pode ser feita essa alteração no contrato do polo sim. Uma boa notícia com a nova lei, não a nova lei de locação, mas uma nova lei que vai alterar pouca coisa da lei de locação, é no caso do divórcio. Hoje, se o sujeito fala assim, vou me divorciar, mas e o contrato de locação, como fica? Vou ter que fazer um novo contrato? Não, ele continua dali para frente. Tem que comunicar imobiliário, o corretor, o locador, né, no caso o proprietário, mas o contrato continua em vigência. Então houve essa alteração nesse sentido. Inclusive das garantias, né? No caso do fiador, quero sair do contrato. Pode sair? Pode. Ele fica responsável, a partir do momento que ele notifica as partes, ou seja, locador e locatário, ele fica responsável por 120 dias. 120 dias. Mas eu já pedi para sair já faz 90 dias, você vai ficar mais 30 então, porque é 120 dias, não tem jeito. A não ser, salvo exceção, se o inquilino é um sujeito aí de bons contatos, consegue um novo fiador. Aí legal, aí resolveu o problema. Se não conseguir, vai ficar responsável por 120 dias. Então mudou, houve uma alteração, não fica tão preso. O contrato de locação não é mais tão pacta sunt servanda assim, ficar preso entre Na verdade, existe mais uma abertura, né, negocial. Isso é importante sim, tá bom? Um abraço para você, boa pergunta. Gabriela, bom dia, professor. Parabéns pelo programa, agradeço, viu, Gabriela? Vamos divulgar, vamos divulgar nesse Facebook, a gente precisa de audiência para conseguir manter o programa, né, para a direção, um trabalho danado, meia hora, mas é um trabalho danado para essa direção aí. Então é feito com muito carinho, vamos divulgar no Facebook, vamos divulgar realmente para a gente ter bastante audiência. E mande perguntas, né, perguntas, sugestões de temas também, porque é o que torna o nosso programa rico aí, e graças a Deus vem dando uma grande audiência, com muito carinho feito para você, tá bom? Gabriela, obrigado então, viu? Parabéns para você também que está assistindo, está querendo se qualificar. Parabéns. Bom dia, professor. Parabéns pelo programa, acompanhe todas as quartas. Um abração para você, Gabriela. Em breve nós vamos fazer uma palestra bem bonita aqui, questão de direito, inclusive vamos lançar o livro aqui, Direito Imobiliário para Corretores, e aí quem vir nessa palestra vai ganhar esse livro aí, que tem até modelo de tudo aí para você, tá bom? Então não vai perder, você é minha convidada especial aí, tá assistindo o programa. Qual que é a pergunta da Gabriela? Qual das 3 garantias citadas no programa de hoje você acredita ser a mais segura para o locador? Boa pergunta, Gabriela. Então nós temos 3 garantias. Quais, professor? Fiador, garantia pessoal. Fiador é o cara que fala assim, se não pagar eu pago, deixa comigo. Isso. Não adianta falar assim, não, eu sou fiador, eu dei um imóvel.
Eu dou um imóvel matrícula 001. Só que eu não tenho mais esse imóvel, não vou pagar mais nada não, se o inquilino não pagar não. Amigo, se você é fiador, você assumiu a responsabilidade de pagar, entenda isso. Não é o imóvel, é você. Diferente da caução, quando eu dou algo em caução, bem imóvel, pode ser uma moto, um carro ou uma casa, é diferente, estou dando aquele bem em garantia. Então aquele bem é a garantia do contrato, fiador não. Fiador é o cara que fala assim, se não pagar eu pago. Pronto, você vai assumir essa responsabilidade. Tanto é que para o fiador não existe o bem de família. Não adianta numa defesa ele falar, não vou perder o bem porque é bem de família, professor. Esquece isso, é uma defesa furada. A jurisprudência entende que se você assumiu como fiador, meu amigo, nem bem de família é considerado. Toma cuidado com isso, hein? Qual que é a melhor garantia? Na verdade, a melhor garantia, na minha humilde opinião, é o seguro. O seguro fiança da Porto, do Itaú, ele é um ótimo negócio. Para quem? Para o locador. Porque se o inquilino não pagar, ele vai continuar recebendo o locador. Só que é ruim para quem? Para o inquilino. Por quê? Porque é caro. Um aluguel e meio, 2 aluguéis por ano. Então fica caro para o inquilino. Então é um problema sério na prática, porque muito inquilino ele foge. Só aceita seguro fiança? Então tá bom, obrigado, hein? Deixa em outra imobiliária, em outra casa, ou alguém que aceita um fiador ou uma caução. Então na prática é ruim para o inquilino. Para o locador, sem dúvida nenhuma, entendo, na minha humilde opinião, o seguro ser mais vantajoso. Legal, excelente pergunta, hein, Gabriela? Obrigado. Vamos lá, Juarez, Itupeva, um abraço pessoal de Itupeva aí. Professor, assumi um pacote de aluguéis para administrar. E entre esses, há um atraso de 4 meses. Nesse caso, como devo proceder? Juarez, obrigado pela audiência. Vamos divulgar aí em Itupeva. Vamos fazer esses corretores, essas imobiliárias assistir nosso programa aí, feito com muito carinho. Juarez, na falta do pagamento de aluguel, melhor medida judicial, e a única, né, inclusive, é a ação de despejo por falta de pagamento. Na verdade, essa ação já deveria ter sido proposta já, porque 4 meses de atraso é muito tempo. A ação de despejo é uma ação complexa, ela não é rápida, né? Mas tem a liminar, professor, explica melhor. Quando eu escolho uma garantia, muitas vezes não cabe essa liminar. A liminar é feio falar liminar, né? A gente fala liminar, mas é o efeito. Na verdade, é uma tutela de urgência, o nome adequado, o nome bonito, o nome correto. E quando o sujeito não paga e não tem garantia, cabe a antecipação de tutela. Quando não tem uma garantia contratual. Não tem um seguro, não tem um fiador, não tem uma caução. Então já ingresso com uma liminar. Português, claro, né? Que é a tutela de urgência. Quando eu não tenho, essa liminar não é tão simples assim. Como a mídia alega, né? O negócio é mais complexo. Nessa situação, 3 meses é muito tempo. Então tem que entrar quanto antes com a medida judicial de ação de despejo por falta de pagamento. Por quê? Porque é uma ação demorada, cabe recurso. Quando eu ingresso com uma ação de despejo, cabe ao réu fazer o quê? Se defender, né? Se defender. Ou ainda, deixa eu contar uma história para você, ele pode fazer o chamado pulgar a mora. O que é isso? Pagar. Ele é citado do processo da ação de despejo por falta de pagamento, e ele vai e quita. Só que não é só aluguel, juros, multas, honorários advocatícios, despesas com custas judiciais, ou seja, toda despesa, ele vai lá e quita. Acabou o processo. Então, se o réu quer resolver o processo de ação de despejo e quer continuar na propriedade, qual que é a saída dele? Pulgar a mora, ou seja, pagar tudo. Pagar tudo. Só que não é a festa do caqui. Porque já pensou? O locatário tem bronca do locador. Então ele deixa de pagar, o locador vai e contrata um advogado. Entra com a medida judicial, ele vai purgar a mora, ou seja, paga todas as despesas. Aí vai, já pensou, toda hora ele faz isso com o locador, para judiar do locador. Então, na verdade, existe um prazo. Eu posso fazer isso até 2 vezes em 12 meses na vigência do contrato, tá? Nós vamos trazer esse tema específico nos nossos próximos programas para você entender a importância de pulgar a mora, o que é isso dentro da locação. Olha que tema maravilhoso, tá? Tem mais pergunta aqui, a última para fechar. Praia Grande, abraço para Praia Grande. O que acontece se o locatário não arrumar em 120 dias outro fiador? Ou seja, esse contrato, bolufas. Acabou com o contrato. Contrato sem garantia, encerra o contrato. Então tem que apresentar a garantia, tem que correr atrás de outro fiador. Olha que interessante. Salvo se ocorrer um acordo. Marcelo Ribeirão Preto, um abraço para você. Se o fiador comunicar seu interesse em desligar do contrato de locação, o locador pode rescindir o contrato se não houver nova garantia? Isso mesmo, pode rescindir o contrato. E tema bom, hein? Qualquer coisa estou à disposição para ajudar vocês. Agradeço a audiência. Um abraço, tchau!